Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar com o que eu trabalho. Então, eu achei interessante pensar em um vídeo aqui pro canal em que eu falasse um pouquinho sobre a minha rotina de trabalho, sobre o que eu faço, assim, pra pagar minhas contas, digamos, já que o canal não é uma fonte de renda pra mim, ainda. Aquelas, né? Quem sabe um dia, não é mesmo? O principal motivo, assim, pra criar o canal nem foi pensando nisso, não é pensando nisso, é mais pra eu poder ter um espaço pra eu compartilhar, então, dessa minha vida leitora, de tudo que eu faço, assim, em termos de leitura e tudo que eu vou aprendendo pra trocar um pouco com vocês. E também ter um espaço pra conversar de literatura no meu dia a dia, né? Já que não é todo mundo que a gente conhece, com quem que a gente trabalha, se relaciona, que vai também ter esse assunto em comum. E aqui nós temos esse assunto comum. Então, o meu trabalho mesmo, que eu faço todo dia, basicamente todos os dias, é de uma forma autônoma, então eu não trabalho de carteira assinada mais, eu não vou mais para um estabelecimento físico, que seja uma empresa, ou, enfim, um lugar, né, que não seja a minha casa. Já antes do isolamento social, então, nesse sentido, não teve tanta diferença para mim, porque antes eu trabalhava numa escola e ia sempre para lá, né, para poder fazer revisão de redação, corrigindo as redações dos alunos, mas decidi que eu não queria continuar nesse ramo, né, eu já trabalhava nesse ramo há 4 anos, e aí, como eu tenho formação em letras, eu sou formada em letras pela USP, me formei em 2014, então essa parte de revisão, essa parte textual, de normas ABNT, enfim, sempre foi algo que esteve assim como um freela pra mim, sempre foi algo que eu trabalhei paralelamente a outros trabalhos, né? Mas nada tão formal e tão fixo assim. Mas eu vi na oportunidade desse trabalho, né, de poder fazer uma tentativa de gerar aí recursos financeiros autônomos, né, sem que eu tivesse um vínculo com alguma empresa específica. E aí, graças ao meu marido que me ajudou a pensar nisso tudo, porque ele tem uma mente, assim, voltada para os negócios bem mais avançada de mim do que eu, assim. Eu sempre fui uma pessoa que precisava de estabilidade, então a carteira assinada, pra mim, era o melhor dos mundos, né? E eu não sou contra a carteira assinada, não tem nada a ver com isso. Eu reconheço muito a importância dela, né, no nosso país, todos os benefícios que ela garante aos trabalhadores, mas para o meu contexto eu percebi que com todas as questões que eu estava sofrendo já com relação à minha saúde mental e física mesmo, eu percebi que talvez o deslocamento, eu moro no ABC e eu trabalhava em São Paulo, o contato com vários alunos, enfim, várias questões que foram surgindo ao longo desse tempo, pensando nesse trabalho, eu percebi que talvez trabalhando de casa fosse amenizar um pouco pra mim, eu fosse me sentir um pouco menos ansiosa, enfim. Só que aí eu tinha muito medo, né? Todo mês, como é que vai vir o pagamento? Como é que eu vou ter certeza que os boletos eles vêm apesar do nosso trabalho, né? Então eu tinha muito medo disso, assim, de ser autônoma. E ele já trabalha dessa forma já há um tempo antes de mim. Então ele foi me dando, assim, coragem, né, pra eu poder encarar essa modalidade nova de trabalho. E ele também trabalha com marketing digital, né, mídias sociais, enfim. Ele faz a minha divulgação na internet, assim. Então, se você digitar no Google, procurar por revisão textual, revisão de trabalhos acadêmicos, revisão de livros, revisão de textos e normas ABNT, provavelmente você vai achar lá o meu anúncio, que é ele que faz pra mim. Então, ele que faz toda assim, o controle disso, porque eu não entendo absolutamente nada, assim. Hoje eu tô até um pouquinho melhor, né, nisso, porque ele vai me explicando como que funciona e vai fazendo uns testes, assim, também, com as ferramentas do Google, mas ele estudou bastante a respeito dessas ferramentas e ele trabalha com isso, assim, para outras empresas, outros produtores de conteúdo, enfim. Então, eu sou meio que uma cobaia, assim, em algumas questões, né, do trabalho. Ele vai testando comigo primeiro, ele vê se tá certo ou não. Tem dado muito, assim, eu acho que essa questão do digital, de buscar os serviços online, tem sido cada vez mais presente na nossa vida, né? Eu tenho pessoas que procuram pelo meu trabalho do Brasil inteiro, inclusive fora dele, coisa que eu não teria como alcançar se eu fizesse, sei lá, só uma divulgação
física mesmo, com panfletos, ou mesmo na faculdade onde eu estudo, eu cheguei a colocar alguns posts, alguns posterzinhos assim, oferecendo meu serviço, mas isso é para um público muito restrito. E eu percebi que, é o meio óbvio, né? Mas eu, taurina, super assim, ferrenha e teimosa e com o pé mais no chão do que qualquer outra coisa, eu tinha muito medo dessa questão, né, de não ter muito onde me segurar nessas nuvens, né? Então, é uma coisa que eu aprendi, assim, hoje eu me tranquilizo bem mais com relação a isso, eu confio nesses processos, confio no trabalho dele, confio no meu trabalho também. Então, vamos explicar basicamente como funciona. A pessoa entra em contato comigo quando ela precisa de revisão de texto. Não que eu não vou produzir nenhum trabalho, eu não faço trabalhos acadêmicos, eu já recebi propostas sobre isso, mas além de ser antiético, não quero. Então eu pego o trabalho que a pessoa escreveu já, pode ser um TCC, pode ser um artigo acadêmico, pode ser uma carta de amor. Sim, eu já corrigi cartas de amor, acreditem. Eu já corrigi mensagens de post de Instagram, já corrigi sites, conteúdos para sites, então, que falam a respeito da empresa, já corrigi termos de serviço, propostas para a prefeitura, por exemplo, para fazer algum tipo de modificação em algum lugar. Nossa, já corrigi uma minissérie, legendas para uma minissérie. Já corrigi livros inteiros para editoras e de forma autônoma também, publicação independente. Enfim, já corrigi muita coisa e eu gosto muito, assim, dessa experiência. Então a pessoa me manda o arquivo, me manda esse bem precioso, né? Eu acho isso muito bonito, assim, é uma relação de confiança muito grande, que a pessoa que me procura cria esse vínculo de confiança comigo, assim, sem eu poder dar muitas garantias, né? Porque nós somos pessoas que não nos conhecemos pessoalmente, mas ela me dá, às vezes, o que ela levou tanto tempo produzindo para que eu revise. Então, eu me sinto muito, assim, tocada e comovida nesse sentido, da pessoa me confiar, às vezes, a história da família dela que vai vir naquele livro, ou o trabalho aí de 4 anos de curso e um TCC, ou um artigo, assim, que ela tá tão com medo, assim, e pensando, ai, será que vai ser aprovado numa revista ou não? Então, eu me sinto, assim, bem lisonjeada por ocupar esse lugar de revisora desses textos, assim. Eu já chorei lendo textos, já aprendi muito, muito mesmo. Eu adoro quando eu pego trabalhos da minha área de letras ou da área de psicologia. Eu sempre aprendo bastante. Eu vejo novas referências bibliográficas mesmo para os meus próprios estudos. Às vezes leio textos que eu jamais leria se não fosse por causa da revisão. Então, textos de biologia, textos de geografia, alguns textos mais complexos, assim, de filosofia, que às vezes, meu Deus, o que eu tô lendo aqui, sabe? Ou mesmo da área de direito, eu reviso bastante da área de direito. E eu sinto que, assim, para além de ser uma correção, então, que eu tô querendo impor as normas do português, né? Eu vejo esse trabalho como um modo de ajudar a pessoa a ter a sua mensagem mais bem recebida, compreendida, porque às vezes eu pego um texto que eu consigo entender o que está escrito, às vezes não consigo também, e aí eu sempre sinalizo para a pessoa me ajudar, às vezes peço um áudio para ela me explicar o que ela quis dizer ali, porque acho que todo mundo, né, encontra na linguagem, na escrita, barreiras para o que a gente quer dizer de verdade, porque é uma tradução, né, toda fala, toda linguagem é uma tradução do nosso pensamento original, aquilo que é a nossa ideia, ele já passa por uma tradução toda a gente colocá-lo em palavras, né, palavras que a gente conhece, então tem um repertório. Assim, a gente não conhece todas as palavras do dicionário, todos os conectivos, todas as normas, assim, por mais que a gente tenha estudado sobre isso, inclusive eu reviso textos da área de letras, de profissionais da minha área, porque o nosso olhar para o nosso texto, às vezes ele já tá muito contaminado, tá muito viciado. Então, eu produzir aquele texto, eu não vou mais enxergar todos os possíveis problemas de entendimento que ele pode causar, ou mesmo os desvios gramaticais. Então, é importante que você dê para um outro ler o seu texto, para uma outra pessoa olhar e ver se ela entendeu aquela mensagem que você queria passar. Então, eu gosto muito de ser essa pessoa, né, que vai intermediar esse processo do escritor para o leitor mesmo, já que eu não sou o leitor oficial, vamos dizer assim, desses textos, né? Apesar de eu também ser, já que eu tô lendo, e eu poderia ser, já que são muitos textos interessantes, em muitos casos. Então, eu gosto de pensar que o meu trabalho é tornar essas mensagens mais claras, é deixar com que as pessoas se comuniquem de uma forma mais eficaz.
por meio do texto. Então, às vezes, uma empresa super interessante, assim, que forneça serviços super legais e que as pessoas precisam, às vezes está escrito de um texto assim que não passa confiança, às vezes em termos profissionais mesmo, assim, quando a gente vê um site que tá cheio de desvios gramaticais, com muitos vícios de linguagem, ou falando com gírias, por exemplo, escritos com os termos em gírias, isso não passa confiança, sabe? Então, para pensar numa empresa, é importante que esse texto esteja claro, que ele seja compreendido, né, pelo público que está lendo e que ele passa uma seriedade, né, para o cliente. Ao mesmo tempo, qualquer outro texto, né, a gente pode pensar nesse sentido. Um aluno, quando ele está fazendo ali o TCC dele e ele quer colocar a respeito de algum tema específico, às vezes, uma vírgula fora de lugar ou uma frase construída de uma forma um pouco mais engessada ou muito truncada, com períodos muito longos, pode dificultar do professor conseguir entender o que ele estava querendo, onde ele estava querendo chegar. E às vezes era uma ideia brilhante, sabe? Ela só precisava de um caminho, assim, um pouquinho mais auxiliado, vamos dizer, nesse sentido. Então, eu gosto de ser essa pessoa que auxilia esses caminhos, sabe? A criar meios mais fluidos para que essa correnteza chegue, assim. Então, pensando nessa escrita, chegando aos leitores, né? Então, eu trabalho com isso todos os dias. Fim de semana, feriado, às vezes eu viro noites, dependendo dos prazos. Eu procuro me organizar sempre pensando no prazo de entrega, quantas horas eu consigo trabalhar com qualidade por dia, quanto custa a minha hora, assim. Então, são várias questões que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? E que fazem parte de um trabalho autônomo, de qualquer área, mas que na área de revisão, assim, eu fui meio que fazendo vários testes, testando formas diferentes para ver como eu trabalhava melhor, né, com o tempo e com esses prazos, e vendo qual delas se dava melhor para mim, então. Então é isso, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida sobre essa área, vocês quiserem que eu responda, podem deixar nos comentários, que eu com certeza vou responder. Ou se forem muitas dúvidas, eu faço outro vídeo, se vocês quiserem fazer um bate-papo sobre isso, a gente tá por aí. Se você precisar de revisão também, pode me chamar, quem sabe a gente conversa, bate um papo. Joga aí no Instagram Beatriz Jorge, você vai achar meu site, eu vou deixar também aqui em casa pra vocês verem. Foi o Eric que fez também. Ah, gente, sério, melhor coisa da vida é ser casado com um homem assim, né? Que eu não... Meu Deus! Muito bom. É basicamente isso. Então, muito obrigada por assistirem a mais um vídeo no canal e até a próxima!